Olá, sou Roberto Sabino, instrutor na Alura, e estou aqui para mostrar para você como você pode começar a fazer suas métricas na ferramenta Azure. Muito bem, para quem está vendo o nosso curso Kanban Métricas, esse vídeo aqui cai muito bem, mas bem para quem precisa conhecer um pouco de métricas na ferramenta Azure, também, mesmo que não esteja fazendo. Mas eu também sugiro que você dê uma olhadinha lá nesse curso Kanban Métricas, está bem interessante. Eu vou mostrar o seguinte, eu deixei aqui dois projetos. Um deles está zerado, não tem nada. E nós vamos ver aqui, quando a gente entra nesse projeto, como é que a gente criaria um dashboard, que é a maneira de colocar métricas na ferramenta Azure. Aqui, do lado esquerdo da ferramenta, nós temos no menu a opção Boards e a opção Dashboards. Então, os nossos boards são os quadros que nós estamos usando, possivelmente o nosso quadro Kanban, pode ser Scrum também, sem problema nenhum. E aqui a gente tem os dashboards, que é onde a gente vai conseguir ver os números e é onde a gente vai trabalhar com métricas. Para quem está acompanhando o curso, vai se identificar com algumas métricas. E aí, quando você clica em dashboards de um projeto que você não fez nenhum dashboard ainda, essa é a página que você vai ver, é a tela que você vê. E aí basta você começar a adicionar widgets para você criar o seu dashboard. Ele está vazio. Aqui do lado direito você vai ter quais são os widgets disponíveis. Se você viu métricas Kanban, você vai logo perceber que tem algumas coisas aqui familiares. Ó, o CFD, Cumulative Flow Diagram, a gente vai adicionar esse. A gente vai adicionar Cycle Time, que também é conhecido nosso. A gente vai adicionar Lead Time, que também é conhecido nosso. E acho que por aqui está bom. Vamos colocar também um Sprint Burn Down aqui, só para a gente ver como ele fica. Aliás, Burn Down, né, Sabino? Vamos pôr um Burn Down. Mas aqui eu adicionei, vou clicar em Done Editing, ou terminar edição. E aí eu tenho aqui já os meus dashboards, ou melhor, os meus widgets no meu dashboard. Só que eu não vou trabalhar com esse daqui. Eu vou trabalhar com um que eu já estou montando, porque o quadro deste outro projeto está mais bonitinho. Então vamos trabalhar por lá. Eu vou voltar aqui, ó, e vou pegar este aqui, ó, que é o exemplo que a gente vai trabalhar. E ele tem um board que já está muito parecido com o que nós usamos no Kanban Métricas. Eu tenho aqui o backlog, análise, fazendo, testando. O testando está dividido em doing e done. Tenho finalizado e fechado. A ferramenta, ela já trabalha com alguns conceitos. Por exemplo, esse conceito aqui de itens novos não é exatamente backlog. Eu coloquei aqui só para quem está acompanhando o curso poder entender. Mas o backlog ele fica separado, né? Na ferramenta Azure, a gente tem os backlogs e a gente puxa as coisas para os boards, ok? Esses daqui, ó, análise, fazendo, testando, eu coloquei como em andamento. São work in progress, tá? O finalizado é o resolved, não é fechado, não é o estágio final. O resolved é eu terminei essa história. Mas eu ainda tenho um closed, que é o fechado. Por isso que eu criei um fechado aqui que a gente não tinha lá no nosso curso de Kanban, tá bom? Isso aqui, eu não vou entrar muito no mérito disso, porque vai depender muito de como você está usando a ferramenta, quais customizações você vai colocar na ferramenta. Tem que ir aprendendo, tá? Mas eu vou mostrar a configuração desse quadro. A gente vem aqui em cima, ó, a gente tem as ferramentinhas do quadro e eu vou configurar o quadro clicando na engrenagemzinha. Tem bastante coisa para ver, mas eu vou configurar aqui, ó, nós temos configurações do quadro, que é o board, e eu posso configurar as colunas, é isso que a gente vai dar uma olhada. Como que eu configuro as colunas? Eu posso aqui, ó, cada uma dessas abinhas é uma coluna, tá bom? Você pode configurar algumas coisas nessa coluna, por exemplo, ó, column name, nome da coluna. Qual é o limite de work in progress? Qual é o
status onde eu vou mapear. E é aqui que você vai escolher dentre os 3 status. Para quem viu já a ferramenta Gira, o Trello, é sempre a mesma coisa. A gente tem 3 possibilidades. As coisas novas, as coisas work in progress, que são as coisas ativas, são as coisas nas quais a gente está trabalhando, é o trabalho em andamento, e tem os resolvidos, né? Os terminados, entre aspas. Então, você pode escolher um desses 3. Para cada coluna, você pode escolher em qual status ele vai mapear. Eu fiz o seguinte, esse aqui é o primeiro status, análise, fazendo, testando, é work in progress, active, no caso do Azure, sem customizações, né? E depois eu tenho aqui o finalizado, ele é o resolved. Só que o Azure, ele tem uma coluna, que é a última, que você não, tá vendo? Você não configura aqui, ó. Ele já vem configurado, que é esse estágio, esse status closed. Tudo bem? É como se fosse um terminado mesmo, né? Tá fechado. Depende muito de como a equipe está trabalhando o fluxo para saber o que ela vai considerar finalizado, o que ela vai considerar fechado, né? Resolved, closed. Mas isso não é uma discussão muito importante agora, tá bom? A gente depois vai ver um pouquinho isso no dashboard. E se eu quiser incluir uma coluna nova, Sabino? Nesses 3 pontinhos aqui, você pode incluir, ó, insert left ou insert right, que é inserir coluna esquerda ou inserir coluna direita. Eu já vou fazendo aqui as traduções. Você pode estar com a sua ferramenta Azure em português, ou você pode estar usando uma configuração da empresa que está em inglês. Então é melhor eu navegar aqui em inglês, para quem está trabalhando em inglês e às vezes até tem um pouco de dificuldade, porque se você for para o português, vai ser muito tranquilo, você vai mais ou menos navegar da mesma forma, só que você vai ter as coisas que você vai estar entendendo tudo que está por aqui, tá bom? Eu vou cancelar, porque já está configuradinho, e aqui a ideia é arrastar cartão, tá bom? Como nós fizemos durante todo o curso de Kanban, como você faz se você trabalha com Scrum ou com Kanban, arrastar o cartão de acordo com o trabalho que você está fazendo. E esses arrastar cartões, né, que é de acordo com o trabalho que você está fazendo, vai refletir no dashboard, que é o que a gente vai ver agora. Dashboard. Então, esse dashboard, ele tem as mesmas coisas que nós colocamos lá, só que aqui ele já está um pouquinho mais configuradinho, tá? Mas eu vou mostrar tudo direitinho. Esse primeiro widget é tudo que está assinalado para mim. Então, imagina que você está dentro de uma empresa, você está trabalhando com um time, tem um montão de gente trabalhando, você quer saber as coisas que estão para você. Esse widget te mostra isso. Quais são as coisas que estão para você e quais são o status dessas coisas aqui. Ó, tenho coisas ativas para mim. Tenho que trabalhar. Tem toda aquela discussão de work in progress, não vou trazer para cá, tá bom? Mas aqui é só para a gente ver o dashboard. Esse aqui, ó, é o nosso CFD. Olha só que interessante, ele já está igualzinho ali, ó, o que a gente analisou no curso. Fechados, fazendo, análise. Então, cada coluna que tiver cartão, vamos puxar mais cartões lá? Vamos deixar um cartão em cada coluna, pelo menos? Vamos fazer assim, ó. Então, esse aqui está done, esse aqui doing, esse aqui fazendo. Vamos colocar um item em análise. O interessante é que os itens, ao arrastar o cartão, ele já está registrando o momento que você fez isso, ele já está registrando em qual status ele está, por isso que o trabalho é muito mais simples. E observe uma outra coisa, ó, vou pôr um novo item aqui. Quando eu estou aqui nos itens novos, eu não tenho nenhuma informação, ele é new. Ele praticamente não existe esse item, tá? Quando eu arrasto ele, por exemplo, para análise, eu arrastei, ele atribui para mim. Então, eu estou com ele e ele está ativo, tá bom? Já é também interessante. Então, vamos dar uma olhada como que está ficando o nosso dashboard. Olha como o CFD mudou agora, ó. Olha como eu tenho aqui cada uma das colunas representadas aqui. Nós analisamos, né, CFD lá no curso de Kanban. A gente analisou também, né, como que a gente faz para analisar aqui na horizontal também, mas aqui como eu estou trabalhando com esses cartões agora, tá tudo ali no cantinho, né?
Por quê? Porque é um dia de trabalho ali, né? Mas se você for trabalhando ao longo do tempo, ele vai ficar mais parecido com aquele CFD, Cumulative Flow Diagram, que nós trabalhamos no curso. Eu não estou explicando os conceitos, porque a ideia deste vídeo aqui é dar suporte para quem já está conhecendo o conceito. Se você não conhece, quer conhecer, recomendo de novo. Acho que eu vou recomendar umas 15 mil vezes durante esse vídeo o nosso curso Kanban Métricas, tá? Porque ele tem tudo a ver com isso aqui. A gente olhou todas essas métricas, a gente estudou as métricas, tá bom? Muito bem. Aí aqui, vamos configurar o Cycle Time, né? Como que você configura? Clica no cantinho superior direito e escolhe configurar ou configure. Aqui, essa parte de cima é o tamanho dele no dashboard, tá bom? Como que ele está aparecendo no dashboard? Qual é o time? E aqui, qual é o tipo de item que eu vou mostrar? Eu vou mostrar ó, o Work Item História, tá? User Story, porque é o tipo de item que eu estou usando aqui, tá bom? Então, vou salvar e aí esses daqui são os itens que eu vou mostrar. Agora, Sabino, o que que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando aqui, ó, vamos lá. Quais são as configurações aqui embaixo, né? Eu estou mostrando o que está no ciclo completo. Então, o que, que vai acontecer? Se eu fizer a mesma configuração aqui, ó, se eu fizer a mesma configuração aqui, Story, User Story, tá? Porque é o tipo de item que eu estou usando. O Cycle Time e o Lead Time ficam iguais, tá bom? Por quê? Porque olha só o ciclo que eu estou mostrando aqui, ó. Start to complete. E para mostrar outros cycle time, eu vou ter que configurar aqui quais são os critérios que eu quero fazer, tá? Então aqui eu posso configurar os critérios que eu quero fazer para colocar quais são os itens que devem aparecer por aqui, tá bom? Mas eu não vou configurar, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Vamos dar uma olhada no lead time, que é uma métrica interessantíssima, né? Da gente colocar aqui. E aí, olha só. Eu falei que estava igual, mas ele está mais ou menos igual. Por que mais ou menos igual, Sabino? Porque eu tenho um status aqui, ó. Deixa eu mostrar mais pertinho. Ó, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Dias na média de iniciado até completo, completado. E aqui ele está mostrando ó, desde criado até completado, tá? Essa sutil diferença é o seguinte: eu venho aqui no dashboard, né, ou melhor, no board, e eu crio um item, ó. Criei um item. Eu criei esse item, ele já registrou quando que eu criei o item está aqui, ele é um item de backlog, tá? Quando eu arrastar esse item para cá, é a primeira vez que eu estou colocando ele em fluxo. Então, eu estou iniciando esse fluxo agora, do criado, tá? E aí depois eu passo para cá, passo para cá, passo para cá e chego no item resolvido, né? Resolved. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui não vai dar para a gente ver muita diferença. Vamos ver aqui no dash. Ó, vamos dar uma olhada na configuração. Ok, não tem critérios, story, blá blá blá. E vamos dar um refresh em todas as nossas coisinhas aqui. Então, ó, tô com uma user story. Por quê? Porque eu preciso chegar a este amigão aqui, ó, este aqui, ó. Tá vendo? Ele tá resolvido? Tá. O PO já falou, isso aqui eu aceito? Não. Vou falar agora, ó. Closed. Ok? Beleza.
E aí no dashboard, vamos lá dar o refresh. Ó, agora eu tenho 2 histórias. Então, tanto para o cycle time, esse cycle time aqui é o cycle time inteiro, tá bom? Eu não estou me preocupando muito com o cycle time, porque a gente já sabe o conceito, você vai ter que configurar. Ah, eu quero o cycle time desde essa coluna até essa coluna, aí você configura aqui, tá? Mas percebeu que o lead time, ele tem o finalizado e ele que é o resolved, mas ele tem que ter o ok final. Isso daqui você vai acabar fazendo no Azure, se você estiver trabalhando com ele sem muita customização. Por quê? Porque o próprio board, o próprio quadro, ele vai separar para você um item que é, por exemplo, aqui, ó, active, do item que é resolved, e ele vai te dizer o seguinte: eu só posso ter uma coluna, só a última, ó. A última coluna é sempre mapeada para o status final, que é closed, tá? Isso aqui eu acho que vale a pena saber, é um pouquinho diferente na configuração do Gira, por exemplo. E aqui quando você finaliza, aqui quando você entra no finalizado, lá no nosso quadro Kanban, seria, por exemplo, quando você diz assim, ó, eu terminei. Mas desse eu terminei, falta colocar o ok de quem no Scrum seria o PO, ou no caso por exemplo, do curso, você teria a Leia Líder como alguém que fala assim, não, realmente está finalizado, tá? Sabino, eu poderia pular isso aqui, por exemplo, puxar daqui direto para cá? Depende do item. No caso de história, ele aceita. Então, eu poderia não ter, se eu quisesse ter um quadro igual lá do curso, eu poderia não ter esta coluna aqui e ter direto a coluna closed. Mas tem alguns tipos de fluxos de outros itens que não permitem. Então aí tudo entra na questão de customização. Como é que você vai customizar os itens? Como é que você vai customizar os fluxos dos itens? Usando o padrão, a história permite. Então vamos dar uma olhada lá, ó. No nosso dashboard tem que ter 3 histórias finalizadas agora, certo? Então vamos dar o refresh. Tenho que ter 3 histórias finalizadas e eu realmente tenho. Então eu posso pular? Posso pular. Agora, aquele status, né, de resolved. Mas precisa entender direitinho, isso não é legal manter, tá bom? Então é mais ou menos isso. A diferença aqui entre o cycle time e o lead time é porque o lead time está considerando desde a criação. E lembra que para a gente realmente usar o lead time, a gente precisa definir aonde que é a criação mesmo. Lá no curso a gente tinha definido que a criação era quando a gente analisava por uma questão de ideias ali da Leia Líder e do Léo Rico. Então, aqui eu poderia dizer, por exemplo, se eu quisesse deixar o board igual ao que nós fizemos no curso, né, para quem está no curso, eu não teria, eu já deixaria essa daqui como análise, certo? Eu não posso porque já tem análise, mas eu não teria esta coluna aqui, ok? E eu usaria os backlogs mesmo, ficaria até melhor, porque assim, ó, eu não quero entrar muito na ferramenta, tá bom? Mas a ferramenta, ela tem um lugar para você registrar o backlog aqui, ó. Eu posso ir colocando coisas no backlog aqui, ó. Vou colocando no backlog, vou colocando no backlog. Depois eu puxo para uma coluna quando eu quiser colocar no board, tá? Essa separação, ela faz com que eu possa ter aqui, eu posso ter N backlogs até, tá bom? E aí eu tenho alguma coisa aqui que não está lá na minha visão, né? Tem um novo item de backlog, né? Esse novo item de backlog, eu vou ter que dizer aqui aonde ele está, como que eu vou considerá-lo para a gente poder usá-lo no board, tá bom? Então, e aí tem uma configuração aqui que eu também não vou entrar, porque senão a gente já terminou o tempo aqui e a gente vai ficar aqui um tempão, que é essa questão da sprint.
que, por default, um projeto do tipo projeto ágil no Azure tem sprint. E aí, para quem fez o curso Kanban, sabe que a gente tem entrega contínua, a gente não trabalha com sprints, mas isso é um tema para um outro vídeo falando das ferramentas e do uso dos frameworks e dos métodos, porque aqui a ideia era mostrar como você faz métricas, e as métricas você faz através de dashboards, você monta os dashboards, configura os widgets dos seus dashboards, e aí você tem as informações que você precisa, tem CFD, tem lead time, tem cycle time, tem velocity, tem burn down. Você pode trabalhar com várias informações legais para você no seu projeto. E recomendo mais uma vez, ferramentas para agilidade, Kanban. Tem tanto o Kanban conhecendo o método quanto Kanban métricas. E também a gente tem aí na plataforma outros tantos cursos que te ensinam Scrum, gestão ágil e um montão de coisas para você usar essas ferramentas aqui da melhor forma possível. Para finalizar de verdade mesmo, não esqueça, primeiro você tem que conhecer o método, primeiro você tem que conhecer o conceito, para depois você usar uma ferramenta. Nós mostramos aqui um pouquinho da ferramenta Azure da Microsoft, como você pode fazer métricas nessa ferramenta. Um abraço, até o próximo vídeo. Conheça os cursos de inovação e gestão da Alura. Temos cursos de agilidade, liderança e empreendedorismo feitos por profissionais de startups e empresas inovadoras. Venha acelerar a sua carreira com a gente.